3 dicas para controlar a fome emocional. Estamos ao vivo aqui no Instagram e no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou fixar aqui o tema no Instagram, enquanto eu espero todo mundo entrar. Fixou. Vamos lá então, pessoal, que a live de hoje está muito especial. Ela está incrível. A gente vai falar desse assunto que muitas vezes é tão difícil da gente compreender e entender. Afinal, o que é a fome emocional? Você come muito, muitas vezes sem prestar atenção no que você está comendo? Você sente que é aquela fome incontrolável, aquela fome absurda, que você não sabe o que fazer? Come quando está triste, come quando está feliz, come quando está ansiosa, preocupada, estressada. Isso acontece muito com você? Então fica comigo até o final da live de hoje, que a gente vai entender de fato o que acontece, por que essa fome emocional surge. E 3 dicas práticas para a gente aprender hoje mesmo a controlar essa fome emocional, a lidar com ela de uma forma mais amena, mais tranquila, para que ela não nos cause tantos prejuízos. Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Adri. Bom dia, Letícia. Bom dia, Carmen. Estou vendo vocês entrando aqui. E é isso. Então, a gente vai hoje, né, para esse tópico, esse assunto que é fundamental para a gente entender, né? Então, hoje é segunda-feira de carnaval, de feriado, né? Vocês já sabem, segunda-feira é o Dia Internacional do Recomeço. E por aqui não seria diferente, né? Que dia melhor para a gente começar a cuidar da nossa alimentação, senão hoje, agora. E é justamente sobre esse momento do agora que a gente vai falar na live de hoje, tá certo? Então, afinal, o que é essa fome emocional, né? Por que eu como as minhas emoções? É aí que a gente já vai começar a distinguir as duas questões, né? Que a fome emocional, ela é completamente diferente da fome física. A fome física é aquela que o nosso organismo pede por comida, né? É aquela fome que ronca o estômago, é aquela fome que você já está horas sem comer, né, que tem uma necessidade ali fisiológica mesmo de nutrientes, né? Só que essa fome, gente, ela é uma fome que ela espera, né? Ela consegue esperar um tempo, ela é uma fome que ela não é tão seletiva. Agora, a fome emocional, ela surge de uma hora para outra, né? E ela precisa realmente de um alimento bem específico. E a gente não fica tranquila até saciar, né? E vem essa sensação de urgência. Muitas pessoas relatam uma urgência na garganta, uma urgência no estômago, na boca também, né? Como se algo ruim fosse acontecer se ela não conseguisse comer. Então, o que é de fato essa fome emocional, né? Por que ela surge? Por que eu tenho que lutar contra isso na minha vida? Por que é tão difícil para mim ter esse controle sobre a comida, né? E hoje a gente vai entender o porquê que a fome emocional ela traz aquela sensação de culpa, de arrependimento quando a gente come, porque quando a gente come pela fome física, e, gente, em todo momento dessa live, eu vou falar da fome emocional, tá? Não vou falar da fome física. A gente vai entender 3 dicas para controlar a fome emocional, porque a fome física, quando você sentir, gente, é comer, né? Você vai comer, né? O teu corpo tá pedindo por comida. Então, o que a gente faz é isso, é pensar nas melhores opções de comida e comer. Agora, a fome emocional, ela nunca se sacia, percebe? Por mais que você coma, parece que nunca está o suficiente, nunca se sente satisfeita. Então, hoje a gente vai entender de fato isso e como controlar essa fome na nossa vida. A Letícia comentou bom dia, aguardando por essa live. A Carmen, bom dia, Ju. A Adri, bom dia. Sejam todas muito bem-vindas, gente. Vamos lá para a nossa segunda-feira, já começando com tudo, com live, né, no foco, para a gente começar a ter essa compreensão mais profunda, né? Nossa, então agora de fato eu vou entender por que isso acontece comigo e melhor, eu vou ter estratégias para começar a mudar essa situação na minha vida, né? Então, assim, muitas vezes, né, a maioria das vezes, a fome emocional quer nos mostrar algo que a gente está com dificuldade de enfrentar, né? Olha que profundo isso, gente. Já sabem, né? Quem trouxe o seu caderninho de live aí já pode ir anotando, porque são códigos bem poderosos que a gente vai trazer para a live de hoje, né? Então, a fome emocional, ela nos mostra aquilo que a gente não quer ver, que a gente está fugindo de encarar, né? Então, pode ser uma situação,
algum evento, alguma situação específica que a gente não quer olhar para isso. Então, essa fome emocional, ela tem um fundo, né, muito mais profundo do que aquela aparência que a gente muitas vezes vê, né? Então, a fome emocional nos mostra o que que eu não estou conseguindo dar conta, ou o que que eu não estou querendo dar conta, o que que não estou querendo encarar nesse momento, né? Essas perguntas, elas são poderosas porque elas vão direto na causa da fome emocional, percebe? Né? E quando a gente consegue olhar para a causa, resolver a causa, é que a gente consegue mudar e transformar isso na nossa vida, né? Porque muitas vezes a fome emocional, ela vem com essa sensação de medo, de angústia, de ansiedade, né? E vocês percebem, conseguem perceber que todo esse cenário acontece dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça? É isso que a gente sente, né? A nossa mente, ela é muito forte e ela vai criando muitas vezes cenários e situações que nem aconteceram, né? Ou que nem vão acontecer. Então ela vai, geralmente a nossa mente, né? Ou ela tá no futuro, ou ela tá no passado. Dificilmente ela tá no momento presente, no hoje. E é hoje que a gente tem o nosso poder. Percebe? Então a gente vai alimentando mais medo, mais preocupação, mais ansiedade, vai criando expectativas em cima de algo ou de alguém, e aí vai se frustrando muitas vezes quando essas expectativas não são atingidas, né? Não são efetivadas. Então vocês percebem que a fome das emoções, ela começa aqui na mente. Por isso que eu costumo falar que a fome emocional é uma fome daqui para cima, ou geralmente daqui para cima, né? Do coração e da mente para cima. E a fome física é a fome que é daqui para baixo, que é a fome do seu estômago. Né? Então são fomes diferentes. É conseguir perceber isso. Essa é a primeira questão quando a gente pensa, né? E entender que por mais que você coma, na fome emocional não vai existir alimento no mundo capaz de saciar questões que não têm nada a ver com a comida. Bom dia, pai. Meu pai entrou aqui, bem-vindo, muito feliz com a presença de todos vocês. Então vamos lá. A fome, então, gente, para a gente entender essa fome emocional, ela geralmente costuma ser, anota aí se você tem seu caderninho, uma grande dificuldade de lidar com emoções desconfortáveis. É por isso que a gente chama de fome emocional. É uma dificuldade muito grande que eu posso ter de lidar com emoções desagradáveis, de lidar com emoções que eu não quero enfrentar, sabe? E quando eu tenho essa dificuldade, a gente pode recorrer a artifícios para conseguir lidar com isso, para conseguir fugir dessas situações, né? Às vezes é por meio da comida, né, que a gente tenta lidar com isso. Às vezes é comprando demais, às vezes é bebendo demais, às vezes é jogando muito, né? Então são situações que vão nos afastando, nos anestesiando. Eu sei que esse termo é forte, mas é como se fosse assim: a gente vai se anestesiando de não sentir aquilo que a gente precisa sentir, de não entrar em contato com essas emoções desagradáveis. Então, vocês percebem que quando a gente come pela fome emocional, a gente não resolve o problema. É aí que está a grande questão. Porque você vai continuar com os problemas que causaram essas emoções desagradáveis e, além disso, você vai adicionar mais um problema ainda, que geralmente é a culpa que a gente sente, né, pela falta de controle, né, controle emocional, pela falta de controle alimentar, né, então, muitas vezes é o excesso de peso, né, então, todos esses cenários, essas consequências, elas vão se juntando a isso, né, e aí isso tudo é o que vira uma bola de neve, percebe? Porque eu já tô com um problema, aí eu como para tentar lidar com esse problema, daí eu crio um outro problema, né? Excesso de peso, hábitos que não são saudáveis, né? Talvez alguma questão física aí mais profunda, alguma doença, né? Tem gente que experimenta diversas complicações devidas ao sobrepeso, né? Como problemas no intestino, gastrite, problemas, dores na coluna, dores na planta do pé, que muitas vezes o corpo ele não sustenta mais esse peso, né? Porque a nossa estrutura ela não sustenta, ela não foi feita para sustentar muito peso,
né? Então, isso que eu compartilhei também essa semana passada nos stories, um depoimento maravilhoso que eu recebi de uma cliente, e eu falei justamente sobre isso, que o peso no corpo, ele reflete esse peso que a gente tem no coração, esse peso que a gente tem na nossa mente. Às vezes a nossa mente está muito pesada, as nossas emoções estão muito pesadas, e a gente pode buscar, né, um alívio temporário na comida, né, buscar um conforto, buscar um prazer momentâneo, né? Aqui a gente está usando bem específico o exemplo da comida, mas, gente, como eu falei, pode ser qualquer outra atividade, né? É muitas vezes assim que os vícios, eles se instauram na nossa vida, eles se efetivam, né? Por causa dessa função fundamental que a neurolinguística, que a neurociência nos mostra, né? A programação neurolinguística nos mostra também, que é fugir da dor e alcançar o prazer. Esse mecanismo, ele tá dentro da gente o tempo todo, em todos os seres humanos, né? Só que o grande problema é que muitas vezes a gente associou prazer pela repetição a coisas que não nos fazem bem, a coisas que não são saudáveis pra gente, percebem? Então, é essa associação que a gente tem que começar a mudar. Se a gente quer experimentar mais saúde, quer ter novos hábitos saudáveis, né? Hábitos mais tranquilos. Então, vocês conseguem perceber a força que tem a nossa mente? Porque a nossa mente nos convence o tempo todo a fazer coisas que a gente sabe que no final a gente vai se arrepender. Né? Então, quantas vezes você comeu, quantas vezes você, por exemplo, sei lá, gritou com alguém, né? Teve alguma situação difícil e depois você ficou pensando, nossa, por que que eu fui fazer isso? Eu sempre faço isso, mas eu já prometi tantas vezes para mim que eu não quero mais me comportar dessa forma. Eu não quero mais ter esse descontrole na comida, nas emoções, mas você volta a cair nesses padrões, a gente volta a cair nesses padrões. Por que que isso acontece? Né? Porque tem uma neuroassociação ali, e é essa associação que a gente precisa começar a mudar para conseguir mudar os comportamentos, porque aí com esse jeito certo, com esse método certo, é que fica mais fácil lidar com essa fome da cabeça, com essa fome do coração, das emoções, tá certo? Então é importante a gente entender, gente, que a nossa fome emocional, ela se inicia nos pensamentos que a gente tem, né? Que pensamentos que podem ser esses, Ju? Por exemplo, eu tive um dia tão estressante hoje, foi horrível, né? Um exemplo que eu vou dar. Briguei no trabalho, né? Tive uma discussão muito difícil com um colega de trabalho, com o chefe, e aí aquilo fica te tumultuando, né? O dia inteiro. Aí você chega em casa com todo aquele peso, daquela discussão, daquele problema, daquele conflito, e aí quando você chega em casa, vem esses pensamentos dentro de você, nossa, agora eu só queria comer. A única coisa que eu queria fazer nesse momento era comer, sabe? Para aliviar esse estresse, eu não quero ter que pensar. Então a fome emocional é aquela fome que você quer esquecer do que aconteceu, né? Você quer se afundar ali na comida. Eu quero esquecer que eu tive essa briga, que eu tive um dia estressante. Eu quero, assim, ter esse minuto, nem que seja os segundos de prazer, de poder comer aquilo que eu quero comer. Só que o problema é que por detrás disso, a gente paga um preço muito caro. Tem uma consequência negativa ali, ou várias consequências negativas, né? Porque, como eu comentei no início da live, a gente não resolve o problema. E olha que curioso, né? Porque você, nesse exemplo que eu dei, né? Vamos supor, teve essa briga lá no trabalho, e aí você chega de noite em casa querendo comer, né, as paredes, porque você se sente muito mal mesmo com isso. Só que assim, você tá lá no passado, porque a briga já aconteceu. Não tá mais acontecendo agora, já foi, né? Aquela situação de conflito, aquela situação difícil já aconteceu, mas a mente tá lá no passado, tá na dificuldade, tá no problema. Então, ou às vezes tá lá no futuro, nossa, mas como é que eu vou ir trabalhar amanhã depois dessa situação? E o que, que pode acontecer? Será que eu vou sofrer alguma questão por causa disso? Então, a mente, na fome emocional, ela tem uma dificuldade tremenda. A primeira que eu falei, de lidar com essas emoções desconfortáveis, e a segunda dificuldade que a gente tem na fome emocional é de estar no presente, no aqui e no agora. Lidar com o momento presente, né? Muitas vezes a gente está lá no que já aconteceu, naquele conflito, naquele problema, naquela situação, ou tá lá no futuro imaginando vários cenários que podem acontecer. E se acontecer isso, e se eu não der conta, e se tiver algum outro problema, né? Então a gente está em todos os lugares, menos no único lugar que a gente realmente tem o poder de resolver alguma coisa, de encontrar alguma solução, que é o aqui
e o agora. Percebem isso? Olha que profundo, né? Olha que incrível. Então a fome emocional, ela vai querer nos proteger de alguma forma, né? Ela tem sim um intuito positivo, né? É por isso que ela existe, porque a gente busca esse prazer, a gente busca esse alívio, esse conforto, né? Acalentar as nossas emoções, esquecer que aquilo ali aconteceu, se acalmar de alguma forma, né? Como eu comentei nas lives passadas, com base nas crenças que a gente foi formando ao longo da nossa vida, né? Só que a grande questão, gente, é que a nossa vida, ela, como eu sempre comento aqui, ela não é linear, né? As coisas não são linha reta, né? As coisas são como uma batidinha do coração. A gente vai tendo, às vezes, pequeninos altos e baixos, né? Ou grandes altos e baixos, né? E a gente não é robô. A gente vai se sentir, sim, aflito, angustiado vários dias. Vão ter algumas situações que fogem do nosso controle muitas vezes. E aí você pensa se todas essas vezes você procurar comida, né? É um hábito que fica insustentável para a sua saúde. Porque quando a gente está na fome emocional, a gente não tem fome emocional de uma salada. Quem que concorda comigo, né? A gente não tem fome emocional de uma fruta. A gente tem fome emocional daquela comida, né, cheio de gordura, aqueles não são nem comida, né, gente, é produto industrializado muitas vezes, né, que é cheio de corante, de realçador de sabor, que é cheio de sal, né, enfim, sódio, açúcar e vários outros componentes que deixam o nosso paladar viciado. Percebem? Nosso paladar fica viciado nesses alimentos, por isso que é tão difícil parar de comer, né? E aí muitas vezes a gente pensa, nossa, eu que sou incapaz, eu que não tenho controle, eu que sou fraca, né? Me falta força de vontade, né? Mas você percebe que a indústria alimentícia ela é muito como é que eu posso falar? Muito objetiva, né? Muito eficiente nesse trabalho que eles fazem mesmo de tornar os alimentos viciantes, estimulantes. Por isso que tem tantas pessoas que têm dificuldade de largar Coca-Cola, refrigerante, né? Esses alimentos que muitas vezes a gente sabe que não fazem nada bem para nossa saúde, né? E na fome emocional é justamente eles que a gente procura, né? Justamente esses alimentos. Por isso que ela se torna um desafio para a gente. A Letícia está comentando. Sim, sempre desconto na emoção. Tento emagrecer há muitos anos e não consegui. Agora tenho esperança de que é possível por meio da cura das emoções com a EFT. Exatamente, maravilhoso esse teu comentário, Letícia. Fico muito feliz em ler, né? Porque justamente com a ferramenta da EFT, a gente consegue trabalhar o fundo emocional, as questões de base que impulsionam a fome. Entende? A fome emocional. Por isso que às vezes a gente tem essa sensação de que é impossível mudar, que a gente não é capaz de mudar, porque são tantos anos lutando com essa força mental. E como eu falei, a mente ela é muito forte, né? Ela comanda o nosso corpo, né? A mente comanda o corpo, né? E eu adoro usar essa frase, porque a gente assume esse controle, esse autogoverno, né? A minha mente comanda o meu corpo, porque eu comando o meu corpo com os meus pensamentos, com as ordens que eu dou para mim mesma, né? Vocês conseguem entender isso? Olha que profundo, né? Então, por meio dessas ferramentas, a gente consegue ir liberando essa carga emocional, né? Então, não é que você não é capaz de emagrecer, é que você apenas não sabe como. Você ainda não tem o método certo, né? Aquele método que vai funcionar para você, aquele que vai desbloquear isso na sua vida. Entende? Então, olha que profundo quando a gente fala disso. Então, assim, gente, quando a gente pensa na fome emocional, né, a gente consegue perceber essas duas questões que eu comentei com vocês. A primeira delas é que a gente tem uma dificuldade muito grande de ter que enfrentar, lidar com emoções desagradáveis, né? Esse é o primeiro ponto. Então, por isso que ela vem com uma urgência tão grande, porque eu quero esquecer, eu quero fugir, eu quero me anestesiar, eu quero procurar uma válvula de escape para essa questão, né? Eu já atendi mulheres que relataram para mim que é como se a comida fosse a melhor amiga delas, né? Como se a comida fosse alguém mesmo, né? Que ela sempre pode contar. Então, pessoas que muitas vezes se sentem muito sozinhas, né, que não conseguem expressar o que estão sentindo, elas tendem a procurar isso, né, a procurar esse interfúgio, essa busca por esse momento de
de conforto mesmo emocional, né? Então, olha que profundo isso, né? Então, quando a gente consegue olhar para a raiz dessa questão, a gente começa a destravar essa questão da fome emocional na nossa vida, né? A gente começa a ver que, opa, a fome emocional, ela não é de todo ruim, né? Porque ela tem uma intenção positiva, né? Ela quer me aliviar dessas sensações ruins que eu tô sentindo, né? Só que ela tem consequências ruins, consequências muito negativas, porque eu não consigo resolver o meu problema, percebe? Eu não consigo resolver essa sensação, essas emoções que estão me causando todo esse desconforto. Então é por isso que eu busco essa solução na comida. Agora, né, se a gente está falando de emagrecimento definitivo, e eu sei que muitas de vocês que me assistem, vocês estão buscando exatamente isso, é aquele emagrecimento de vez. Não é emagrecer para um evento, emagrecer para um mês, emagrecer para um final de semana, mas é aquele emagrecimento efetivo, sabe? Aquele emagrecimento que você sente confiança de que você nunca mais vai voltar a engordar, que é possível. E quando a gente está pensando nesse emagrecimento, a longo prazo definitivo, a gente precisa desenvolver essa habilidade de saber lidar com as nossas emoções, né? Precisa aprender a desenvolver para conseguir sustentar, porque percebe que é muito difícil emagrecer se você tá sempre numa briga interna. Ai, como, não como? Ai, mas eu queria tanto comer, mas eu preciso comer. Não, mas eu quero muito emagrecer. Então fica esse discurso, né? De um lado, do outro, puxando, e você não consegue se sentir nesse controle mesmo, com autoconfiança. É essa questão que a gente tem que olhar, é essa questão mais profunda que a gente tem que trabalhar. Então, assim, gente, o primeiro passo para a gente começar a mudar essa questão da fome emocional é a gente trazer essa clareza. Quando você tiver fome, daqui para frente, você vai se fazer essa pergunta: eu estou com fome física ou com fome emocional? Então, o primeiro ponto é esse, é ter consciência. Eu tenho fome do quê? Sabe, do que eu realmente tenho fome? Porque você vai abrir a geladeira, às vezes está abrindo a geladeira sem pensar, vai abrir a geladeira e pensa assim: eu tenho fome do quê? O que está me dando fome? Né? Será que é realmente fome física? Faz quanto tempo que eu tive minha última refeição? Meu estômago está roncando? Né? Eu tô realmente com essa fome de nutrientes? Ou aconteceu uma discussão, aconteceu uma briga, eu tô chateada com tal coisa, ou eu tenho uma coisa para resolver, eu tenho uma prova para fazer. E só de pensar nessa prova eu já fico ansiosa e angustiada, né? A prova nem aconteceu. A prova tá lá na frente ainda, né? Vocês conseguem perceber isso? A prova nem começou, aí você fica ansiosa hoje, fica amanhã, por exemplo, a prova é daqui 3 dias, né? Você fica ansiosa hoje, amanhã e no dia da prova. Você fica ansiosa todos os dias até o dia da prova, né? Sendo que você poderia ficar ansiosa no dia da prova, percebe? Então, o excesso de sofrimento que isso causa, né? Essa ansiedade na véspera, essa ansiedade, né? Esse medo do futuro, essa angústia pelo passado, isso não vai resolver o problema, né? E na verdade, a mente, quando ela não está treinada para o emagrecimento, ela vai ficar ainda mais alimentando os pensamentos. Ela vai ficar ainda mais colocando pilha, sabe? Vai colocando mais fogo ainda nisso para aumentar ainda mais essa situação. Então, às vezes, você começou com uma ansiedade, nossa, eu tenho uma prova para resolver. Ai, meu Deus, tem que estudar mais. E aí começam a vir os pensamentos, mas será que eu vou conseguir estudar mais? Será que dá tempo? Será que eu vou conseguir? Ai, acho que nem adianta mais estudar, sabe? Eu vou deixar para lá esse exemplo, né, gente? Então, olha como os pensamentos, eles têm o poder de ficar colocando ainda mais peso em cima disso, né? A gente já viu aqui, né, o poder que os pensamentos têm de aumentar as situações estressantes na nossa vida, da gente sentir ainda mais estresse por situações que poderiam ser mais leves. Então, a fome emocional, ela surge não de você ter um problema na sua vida, ela não surge efetivamente de você ter uma questão para resolver, mas ela surge de você ficar alimentando esse problema dentro da sua mente, nas suas emoções. Ela surge de você ficar, sabe, remoendo isso, de você ficar passando isso, os dias passam e você continua com essas questões dentro de você. Bem-vindas, pessoal. Tô vendo vocês entrando enquanto eu tô falando. Tem a Natália entrou, a Carmen, a Lani, é isso? A Aline, bem-vindas, tá? Sejam muito bem-vindas para nossa live de hoje. E essa que é a grande questão, sabe? A gente fica alimentando esses pensamentos, porque é isso que vai gerar
esse descontrole da fome emocional, essa sensação que a gente tem que a gente não consegue se controlar. Poxa, quando eu vi, já comi, já repeti o prato, depois se sente culpada, se sente mal, porque sabe que não era fome física, né? Era uma fome emocional. E no final terminou de comer e continua com todas aquelas questões emocionais ali para serem resolvidas. Vocês conseguem perceber isso, né? Então, a grande questão quando a gente pensa na fome emocional, para realmente virar a chave ali dentro da gente, para a gente começar a olhar para a comida de uma forma diferente, é entender as consequências negativas que esse comer emocional nos traz. Né? Porque o primeiro pensamento que a gente tem, olha que importante isso aqui, pessoal, presta atenção que isso aqui é muito importante. O primeiro pensamento que a gente não consegue controlar, sabe? Por exemplo, tô tão triste hoje, eu queria tanto, sei lá, um pote de sorvete para me acalmar, vem esse pensamento, ele aparece na minha cabeça, né? Agora, os pensamentos que vêm depois, esses pensamentos sim eu consigo controlar, né? Porque na maioria das vezes, quando vem esse pensamento que quer comida quando tá triste ou tá mal, vem uma série de outros pensamentos justificando esse primeiro pensamento, criando historinhas na nossa mente. Olha só, nesse exemplo do pote de sorvete, né? Ai, realmente é só um pote de sorvete, não tem problema. Na próxima refeição eu como menos, amanhã acabou, né? Ou sei lá, vou fazer uma promessa e deu de sorvete, não vou mais comer. Essa é a última vez. Quantas de vocês que estão aqui me assistindo já fizeram despedidas da comida? Né? Quantas de vocês já se despediram da comida? Né? Essa é a última vez que eu vou comer isso, depois nunca mais. Segunda-feira eu começo, semana que vem eu começo, né? Então, depois eu faço mais exercícios, não tem problema. Vocês percebem que, mas eu tô tão triste, mas eu mereço, sabe? Esse pote de sorvete, eu mereço isso. Mas será que você merece todas as consequências que esse comer emocional tá te causando? Vocês conseguem entender que profundo que é isso? Porque assim, a nossa mente ela vai nos convencendo. Você merece isso. Mas será que você merece as consequências negativas também que você tem vivido? Sabe? Da autoconfiança tá baixa, de não conseguir entrar nas roupas que você quer, de ter muitas vezes vergonha de tirar foto, de se ver na frente do espelho, né? De sentir que não consegue contar consigo mesma, que não tem controle diante da comida, o controle emocional. Nossa, quando eu vi, eu já estava sentindo tudo isso e não soube o que fazer. Não consegui lidar com isso de outra forma, né? Então, olha que profundo isso mesmo, né? Então, será que você merece essas consequências que esse comer emocional tá te causando? Porque quando a gente tá no momento de comer, a gente só pensa naquele prazer momentâneo, né? Eu quero comer, quero esquecer disso tudo. Mas e depois, né? Não dá para esquecer as consequências que ficam, né? O sobrepeso, né? Como eu falei, a baixa autoestima, né? Ou mesmo as consequências físicas, como eu também estava comentando com vocês, que a gente tem que são resultados de tudo isso, né? Então a gente tem que fazer um exercício consciente de trazer mais essa consciência alimentar, né? De estar presente no momento, no aqui e agora, de entender que comer não vai resolver nenhum problema meu. Não resolve. Na verdade, gera mais problema ainda, né? Eu vou ter outros problemas, como, por exemplo, o sobrepeso, né? Como tá prejudicando a minha própria saúde, né? A minha própria relação comigo mesma, a forma como eu me vejo, né? Muitas vezes eu posso até me ver incapaz de conseguir conquistar essas coisas que eu quero conquistar na minha vida. Então foi esse acúmulo de situações que a gente vai vivendo. Por isso que essa repetição da gente alimentar a fome emocional dentro da gente, essa repetição de ceder, de se convencer a ceder à fome emocional, é o que faz com que essa fome fique, sabe, monstruosa, que ela aumente, que você sinta que você não tem controle nenhum sobre você e o que você come. É justamente essa alimentação que a gente dá para ela, né? Então agora, gente, eu dei todo esse contexto agora para a gente entender essa questão mais profunda da fome emocional, que agora a gente vai falar objetivamente das 3 formas práticas, tá? Para você sair daqui equipada com ferramentas para você começar a mudar a sua relação
com a comida de uma forma definitiva, para você olhar para a comida de uma maneira diferente, que talvez você nunca olhou antes, né? Então, como que eu combato essa fome emocional? Como é que eu lido com essa vilã que muitas vezes me persegue, né? Que tira de mim os meus sonhos, meu sonho da minha forma ideal, né? Do meu peso ideal, daquela sensação que eu tenho dentro de mim que não é muito boa, né? Então vamos anotar agora, quem tem seu caderninho de live, anota, porque essas 3 dicas, gente, elas são bem poderosas para a gente mudar realmente essa relação que a gente tem com a comida, tá certo? Então aqui vocês entenderam que, né, a neurociência nos mostra que a gente vai querer sempre fugir da dor e alcançar o prazer, sempre. Então a gente tem que começar a mostrar para nossa mente de que ela está tendo muitos prejuízos em procurar comida para se acalmar, que não está resolvendo, né? E a gente tem essa dificuldade de parar justamente por ter repetido esse comportamento muitas vezes na vida, por ter aprendido com alguém, por ter visto outras pessoas fazendo isso. Então agora a gente tem a oportunidade de fazer essa mudança interna, de buscar essa consciência, né? Então, quais são os 3 passos, gente, para a gente começar a combater essa fome emocional, tá certo? O primeiro passo, gente, e anota aí, se você conseguir anotar, né? Anota aí porque esse passo é fundamental. A Letícia comentou, parece que cedo a fome emocional sempre. Preciso me fortalecer. Sim, é justamente essa questão, né? A repetição da gente ficar cedendo à fome emocional é que faz com que a gente crie como se fosse um caminho neural, uma estrada, né? Sabe? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, como se a gente tivesse um campo, sabe um campo? Ele tá todo cheio de mato, né? E aí você precisa chegar até um lugar passando por esse campo. E aí você começa a seguir sempre pelo mesmo caminho. O que vai acontecer ali? Quanto mais você caminhar por esse mesmo lugar, vai criando uma estradinha nesse campo, né? Vai afundando a grama, né? Vai criando um cenário que vai ficando cada vez mais fácil de você passar por ali. E as primeiras vezes são difíceis e depois vai ficando mais fácil. Mas você percebe que podem ter vários caminhos para eu chegar para o outro lugar nesse campo? Eu escolhi uma direção, mas podem ter várias direções. E quando a gente está nessa repetição da forma emocional, a gente está sempre indo por aquele mesmo caminho naquele campo, né? E ele parece o mais fácil, mais automático, porque a grama já está afundada, já tem um caminho que foi traçado ali para eu seguir. Vocês entendem? Então a grande questão aqui é que você pode escolher novos caminhos, né? Assim como você conseguiu construir esse caminho que te leva automaticamente à fome emocional, né? Você pode se fortalecer, como ela comentou aqui, e criar novos caminhos. Olha que incrível! Essa é uma capacidade que a gente tem do nosso cérebro, né, de mudar, porque assim como a gente aprendeu a se comportar dessa forma com a comida, a gente consegue aprender a se comportar de outra maneira. Então vamos lá, gente. A primeira dica para você controlar de vez a fome emocional, né, e mudar a sua relação com a comida, é você classificar o que está sentindo. Primeira dica, vou repetir: classificar o que estou sentindo. Olha que fundamental. Olha que incrível essa primeira dica, porque muitas vezes a gente nem sabe o que a gente está sentindo. A gente só come, né? Eu nem sei se o que eu estava sentindo. Então começa a se perguntar. Às vezes você foi lá e comeu, já aconteceu, mas volta um pouco a fita e vai tentando pensar, nossa, mas o que eu estava sentindo? Será o que me levou a comer? Será que eu estava me sentindo desapontada, chateada, triste? Será que eu estava com raiva de alguma coisa? Ou até muitas vezes entusiasmada, feliz e não estava sabendo lidar com aquela sensação que eu estava tendo? Né? Porque a fome emocional a gente pode comer por qualquer emoção, né? Não só as emoções consideradas negativas, né? Então começa a classificar o que você está sentindo. Por exemplo, você pode falar para você mesma, conversar com você mesma. Antes de você comer, você percebe que você está com esse impulso, essa urgência, que não é fome física, e aí você começa a falar: nossa, eu acho que eu estou me sentindo chateada, sabe? Eu acho que eu estou me sentindo chateada, não é fome. Não é fome física, né? Então, só de você classificar, isso já é um ganho enorme. Você já vai avançar muito na sua vida com relação a essa questão da alimentação. Porque antes você nem sabia o porquê que você estava fazendo isso e agora você tomou a clareza, a consciência. Vou te dar um exemplo. Imagina que você está indo no médico, né? Aí você chega para o seu médico e fala assim: ai, doutor, eu tô com uma dor, não sei o que fazer com essa dor que eu tô sentindo. Aí o médico te pergunta, tá, mas essa dor é onde, né, para eu poder te tratar, porque cada
dor vai ter o seu tratamento, não é mesmo? Vai ter a sua especialidade, vai ter a sua área ali para poder ser trabalhada. E aí você para e pensa, não sei, doutor, só tô com dor, não sei aonde. Da mesma coisa com as nossas emoções, né? Então, se às vezes você está comendo por fome emocional, olha que difícil. Se você não classifica o que você está sentindo, se você nem sabe, né, da onde que está vindo isso. Então, se você começa a parar para pensar, às vezes talvez você não tenha tanta certeza, mas você vai fazendo esse exercício e cada vez vai ficando mais fácil. Olha, acho que eu tô comendo porque eu tô ansiosa. Acho que eu tô comendo porque eu tô preocupada. Porque eu tô angustiada com tal situação. Então classifica. Isso não é fome. Não é fome. Começa a falar pra você, isso não é fome. Isso é outra coisa. Né? Para eu resolver isso, eu preciso lidar com isso de outra maneira. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Porque sabe o que acontece? Esse exemplo que eu dei do caminho, da trilha que a gente vai criando na nossa mente, acontece com as nossas emoções também. Tem um estudo muito interessante que a própria neurociência nos mostra. Eu passei esse final de semana também muito mergulhada nisso, né? Nesses estudos. Um desses estudos, ele apresentava justamente isso, que a gente tem um estudo que foi feito que ele mostra que, em média, nós seres humanos, a gente experiencia no máximo 7 emoções por semana. 7 emoções. Vocês conseguem perceber? Gente, de um arsenal gigantesco de emoções que a gente pode sentir, a gente tende a sentir sempre as mesmas emoções, né? Então, muitas vezes a gente está acostumado a se sentir de tal forma, né? É como se o nosso corpo ele tivesse aditivo, sabe? Até meio viciado nessa sensação, porque ela é muito familiar, ela é muito conhecida, ela já está ali comigo há muitos e muitos anos. Então, olha que mudança incrível para a gente começar a perceber, né? Então, começa a prestar atenção no que você está sentindo. Muitas vezes a gente se sente extremamente ansioso, sabe? Ai, tô ansioso com a prova, tô ansioso com o trabalho, tô ansioso com essa relação que eu tenho alguma questão para enfrentar, tô ansioso com essa outra situação que aconteceu, tô ansioso com isso, com aquilo, com aquilo outro que eu tenho que enfrentar. Só que, de repente, você começa a prestar atenção e você percebe que às vezes não tem nada que justifique a sua ansiedade, você apenas está ansiosa, ansioso, né? Sabe quando dá aquela sensação, nossa, eu tô muito ansioso hoje, mas pelo quê? Sabe que nem eu sei pelo quê, né? Tá tão condicionado a se sentir ansioso que às vezes a ansiedade vem sem motivo nenhum. Nossa, mas quer saber? Hoje tá tudo bem, tá tudo funcionando, o trabalho tá funcionando, as minhas relações estão muito boas, a vida tá andando, eu tô bem, e aí do nada, né, do nada vem aquela ansiedade. É porque é como se a gente tivesse realmente aditivo a essa sensação, né? A gente precisasse dessa sensação porque a gente já tá acostumado a sentir. Então, muitas vezes a gente fica experienciando sempre as mesmas sensações, né? Preocupação, ansiedade, tristeza, alegria, mas tem um arsenal gigantesco de emoções que a gente pode sentir, né? Por exemplo, você pode se sentir mais apaixonado, você pode se sentir entusiasmado, né? Você pode se sentir animado. Quantas vezes, há quanto tempo você não se sente assim? Vocês conseguem perceber? Há quanto tempo que você não sente mais isso, né? Então tem emoções infinitas que a gente pode experienciar, né? Então começar a trazer essa consciência emocional é um princípio fundamental para a gestão e autorregulação das nossas emoções. Eu classificar o que eu sinto, mas que dor é essa? Se o médico precisa saber da minha dor para me atender, eu também preciso saber da minha dor emocional para poder me ajudar nessa situação. Que dor é essa que eu sinto? Que emoção é essa que me vem, né? Comece a exercitar a curiosidade. Quando vir essas emoções desagradáveis, ao invés de você, não quero ver, sai daqui, sabe? Quero comer, começa a ficar mais curiosa com relação a essas emoções, sabe? Então, quero entender melhor o que que eu tô sentindo, por que que eu tô sentindo, como isso me impacta, né? Vocês percebem isso? Então, esse é o primeiro ponto, esse é o passo fundamental para a gente olhar. Tô com fome do quê? O que que eu estou precisando nesse momento, né? Então, o segundo ponto é você começar a imaginar, né? O segundo passo, a gente vai falar de 3 dicas práticas para controlar a fome emocional. A primeira foi classificar o que você está sentindo, e a segunda dica prática para você lidar com isso de vez na sua vida é você imaginar o resultado de ceder. Olha só, vou repetir. Imagine
o resultado de ceder. Se imagine lá comendo tudo que você quer comer pela fome emocional, antes disso acontecer. Sabe por quê? Porque geralmente a gente não imagina o cenário final até que seja tarde demais. A gente só foca naquele prazer momentâneo, naquela alegria momentânea. E a gente esquece, como eu estava comentando, de todas as consequências negativas desse comportamento, né? Então vai lá, vai em frente, imagina você indo lá, comendo tudo que você quer comer, você sentindo aqueles momentos de prazer momentâneos, mas imagina o cenário completo. Imagina o que acontece depois. Pronto, acabei, terminei de comer. E agora? Como que eu tô me sentindo? Né? Quantas vezes você prometeu para você mesma que você não faria mais isso? Quantas vezes você prometeu para você mesma que hoje ia ser diferente, que você não ia mais se render a esse prazer momentâneo, né? Que te traz tantas consequências negativas. Imagina como vai ficar a tua autoconfiança, né? Então a gente tende a não olhar para esses aspectos até que seja tarde demais. É por isso que vem a culpa. É por isso que vem essa sensação de arrependimento, de fracasso, de frustração, né? Então faça esse exercício na próxima vez que você sentir fome emocional, classifica o que você está sentindo e imagina esse cenário. Imagina você indo lá e fazendo o que talvez você já tenha prometido para você mesma tantas e tantas vezes que você não faria mais. E, gente, tá tudo bem se você, essa semana, experimentar episódios de fome emocional, você não conseguir resistir à comida, porque justamente é um treino, né? Você foi treinada a se comportar dessa forma e agora a gente está aprendendo um treino novo para que isso não aconteça mais. Então, vai exigir um processo ali para uma mudança definitiva interna. Vocês conseguem entender e perceber isso, né? Então, quanto mais você mostrar para sua mente esse resultado final, quanto mais você imaginar essa situação acontecendo, quanto mais o tempo for passando, mais fácil vai ficar você conseguir mudar e reverter esse cenário, né? E o terceiro ponto, gente, a terceira dica que é fundamental quando a gente fala de fome emocional, é que muitas vezes a gente foca tanto no problema que a gente esquece de olhar para a causa. Qual que é a solução desse problema, né? Então, a mente que vive na fome emocional, ela, como eu falei, ela alimenta muito problema, ela alimenta muitos pensamentos que levam à fome emocional e ela foca muito pouco na solução. Qual que é a solução para esse problema? Né? Eu talvez possa me preparar mais para essa prova, talvez eu possa mandar uma mensagem para alguém, talvez eu possa pedir ajuda de outra pessoa. Qual que é a solução para essa questão? Vocês conseguem perceber? Então, qual que é a solução para isso, né? Aí você pode me falar, mas não tem solução esse problema. Então, gente, solucionado está. Se não tem solução, não vai ser você comendo que vai gerar uma solução mágica para isso, né? E muitas vezes a solução é justamente a terapia. A solução está dentro da gente, em mudar essa visão interna que a gente tem sobre isso. Vocês conseguem perceber? Olha que incrível, né? Olha que profundo quando a gente foca nisso. Como eu posso me ajudar? Porque vocês conseguem ter essa compreensão de que quando é para a gente ajudar a outra pessoa, a gente é muito fera, muitas vezes, né? Tá com um amigo passando por um problema, um familiar passando por uma dificuldade, a gente é muito fera, né? Muitas vezes, em dar conselhos, em apoiar, em ajudar a achar a solução, mas quando somos nós que passamos pela dificuldade, quando somos nós que enfrentamos isso, muitas vezes a gente se bloqueia, a gente trava, a gente tem dificuldade de se acolher, de se apoiar, né? De dar um ombro amigo para a gente mesmo, né? Então, quando você estiver passando por um problema e vem essa fome emocional, né? Muitas vezes incontrolável, pensa assim: o que eu diria para um amigo se ele estivesse na mesma situação que eu? Né? Como que eu tentaria ajudar um amigo se ele estivesse na mesma situação? Porque isso pode te dar vários insights para você conseguir achar de fato uma solução para isso. Porque assim, gente, a maior dificuldade que eu percebo nas pessoas que procuram, né, a terapia para emagrecer é porque elas têm uma grande, mas uma grande dificuldade mesmo de se acalmar internamente, sabe? De se acalmar mesmo. Então é por isso que busca esse refúgio na comida. Porque a comida ela acalma, ela gera essas sensações de que a pessoa sozinha não está conseguindo dar para ela mesma, né? Então você vai precisar aprender
a lidar com as suas angústias de outras formas, de formas mais saudáveis, se você quiser sustentar um emagrecimento definitivo, né? E existem, como eu falei, existem técnicas, existem ferramentas que facilitam esse processo, né? E você vai descobrindo que você consegue sim lidar com situações difíceis, por exemplo, buscando outras formas de lidar, né? Você acolhendo seus sentimentos, você ouvindo uma música, você tomando banho relaxante, você saindo para passear, você conversando com alguém de confiança, você pedindo apoio, né? Então existem outras formas de você conseguir lidar com essas emoções e essas sensações. E quanto mais você treinar a sua mente para ver outras formas de encarar essas situações, vai ficar mais fácil de você lidar com a fome emocional, vai ficar cada vez mais fácil, né? Para você realmente virar a chave dessa questão na sua vida e perceber que o problema, quando a gente fala de fome emocional, o grande problema não é a comida. O vilão não é a comida. Embora, né, vocês saibam que tem sim os alimentos que eles são aditivos, eles são feitos mesmo para deixar o nosso paladar viciado. Mas se eu tiver bem internamente com as minhas emoções, eu vou ter um autocontrole maior até por esses alimentos que são viciantes, que são difíceis de parar de comer. Né? Então, essa que é a grande estratégia, né? Se você seguir esses 3 passos, eu tenho certeza que hoje mesmo você já vai olhar para a comida de uma forma diferente. Você já vai começar a se sentir diferente quando você olhar para um prato de comida, para aquela comida que te desperta muito desejo. Porque você vai focar na questão, na causa que tem ali para ser resolvida, né? Buscar a solução, separar o que é emoção do que é fome física, né? Identificar esses pensamentos que te levam a comer muito, né? E como eu comentei com vocês, gente, você consegue se acalmar, você consegue encontrar estratégias, né? E que não vão te trazer as consequências negativas que você talvez está vivendo hoje. Olha que incrível, né? Você vai conseguir encontrar outras formas de se sentir melhor com você mesma, né? De se sentir bem, que vão te deixar feliz. E, gente, é um processo, como eu comentei, é uma autoconfiança. É um passinho de cada vez, é 1% melhor. E você vai resgatando a sua autoconfiança aos poucos, né? No começo é mais difícil, aí você vai conseguindo separar essas questões e você vai vendo, opa, eu posso confiar em mim mesma, a minha autoconfiança tá melhorando, né? Tá ficando mais fácil para mim a cada dia fazer o que eu sei que eu tenho que fazer, né? E comece a se elogia mais. Cada vez que você começa, opa, eu fui lá e comi, né? Tava angustiada, tava estressada, mas fui lá e comi. Mas você identificou a emoção? Ah, consegui identificar antes de comer, mas não consegui mudar, mas já se elogia por isso, porque antes nem identificar a emoção você estava conseguindo identificar. E agora você, além de estar conseguindo identificar a emoção, você está parando para pensar, nossa, o que que eu posso fazer de diferente da próxima vez, né? Então, é esse processo que muda tudo, que vira a chave, né? É valorizar esses pequenos passos, essas pequenas vitórias que você tem, se criticar mesmo e deixar e encontrar estratégias para colocar a mente no momento presente, colocar a mente no agora, né? Sair desse futuro, desse passado, não agora. Nesse momento de agora, o que que eu posso fazer para resolver isso? Como é que eu posso fazer para me sentir melhor comigo mesma? Né? E a nossa respiração, gente, é uma âncora poderosíssima para a gente focar no momento de agora. Respira fundo, toma uma água e se concentra nesse presente, né? Porque o presente, ele é um presente, né? Ele tem até aquele livro que é maravilhoso, O Poder do Agora, Cattoli, se eu não me engano, que é incrível, né? E ele fala justamente sobre isso, que a maioria dos nossos problemas, eu diria assim, 99% dos nossos problemas, ou eles já aconteceram, ou eles nunca vão existir, porque eles estão lá no futuro. Só que a mente, ela fica fantasiando, ela fica criando cenários, né? Imaginando situações que provavelmente nunca vão acontecer, né? Então, olha quanta energia, quanto estresse, quanta coisa que fica acumulada dentro da gente, né? Então, trazer essa autoconsciência, ter essa consciência, essa gestão emocional e principalmente essa postura de enfrentamento. Não, eu sinto isso, então eu vou enfrentar o que eu sinto, né? Eu vou parar de fugir, porque fugir não tá resolvendo a minha situação,
né? Tanto é, gente, que o exemplo que eu já dei aqui outras vezes, se a gente parar para pensar, muitas pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, a maioria delas, tem até um estudo que mostra, que comprova, através de dados científicos, que mais de 80% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica voltam a engordar tudo de novo. E dessas 80, ou melhor, dessas 20 que não voltam a engordar tudo de novo, elas desenvolvem algum outro tipo de vício, de adição, né? Começam a comprar, começam a fumar, buscam outras formas para conseguir fugir dessas emoções. Vocês percebem que a cirurgia foi feita no estômago, que é onde está a fome física, mas não foi feita na mente, no coração, que é onde está a fome emocional? A fome daqui para cima, como eu comentei com vocês, é por isso que a fome volta toda de novo, né? Porque essa carga emocional, esse histórico emocional continua ali com a pessoa. Ele não foi operado, ele não foi mudado, né? É por isso que tem questões que a gente não consegue resolver, sabe? Tem questões que a gente não consegue resolver com cirurgia, com remédio. Tem questões que a gente só resolve com terapia, com cura interior, né? Que o remédio é esse, que a cura definitiva é essa. Né? Então, olha que profundo a gente olhar para isso, né? Então, esse estudo científico ele é a maior prova que mostra para a gente, né? Que comprova que, de fato, é por isso que é tão difícil lutar contra a fome emocional, né? Que até as pessoas que buscam recursos extremos, né? Como a cirurgia, que são evasivos, que às vezes são a última tentativa que a pessoa vai ter na vida dela para conseguir emagrecer, e mesmo assim muitas vezes ela não consegue, a situação continua ali, porque não foi mudado esse histórico de emoções, não foi mudado o padrão de pensamentos que tem, que leva, que convence a essa fome emocional, né? Então é essa mudança interna que torna o processo definitivo, que você não vai precisar mais fugir das suas emoções ou compensar uma coisa com a outra, um hábito negativo com outro hábito negativo, né? A gente vai fazer essa mudança real, essa mudança que de fato vai te trazer consequências positivas. Tá certo, pessoal? Então, a live de hoje é sobre isso, assim, nossa, dá para falar tanto sobre essa questão, porque ela é realmente incrível, né? Eu acho que, de fato, assim, todo mundo em algum momento da vida já experimentou fome emocional, né? Tem situações que são realmente mais difíceis, como nas questões de compulsão alimentar. E, gente, eu como terapeuta posso falar para vocês que até em situações como a compulsão alimentar, quando bem tratadas e trabalhadas, quando a gente vai na causa, na origem do problema, a gente consegue mudar isso definitivamente, né? Porque se não está conseguindo mudar, é só porque ainda não conseguiu encontrar a raiz do problema, a verdadeira causa, né? E uma vez que a gente encontra, a gente consegue fazer essa mudança definitiva. Tá certo, pessoal? Então é isso, eu desejo para vocês uma excelente semana, uma semana fabulosa, né? Que vocês consigam se conectar mais com vocês mesmas, né? Prestar mais atenção no que vocês estão sentindo, colocar em prática essas 3 dicas fundamentais para você passar a controlar a fome emocional, passar a lidar com ela de uma forma diferente, tá certo? E na semana que vem a gente já tem tema de live definido. Na semana que vem a gente vai falar de disciplina, como ser mais autodisciplinada, né? Que tem tudo a ver com essa questão de dieta, de emagrecimento. A gente vai estender mais esse assunto para as próximas lives, tá certo? E se eu pudesse deixar aqui uma tarefa para vocês na live de hoje, é você pensar nesse autocuidado, né? Como hoje eu posso fortalecer o meu autocuidado? Como eu posso me fazer mais feliz hoje? Como eu posso cuidar mais de mim nesse momento, né? Porque às vezes a fome emocional ela vem nos mostrar uma falta, uma carência que ficou ali, sabe? Então tá faltando preencher talvez a vida com algo mais divertido, mais colorido, né? Ter atividades mais prazerosas, mais diversificadas além da comida. Então é esse convite de enriquecer a nossa vida. Como eu posso enriquecer a minha vida nessa semana? Que coisas que eu gosto de fazer? Que atividades que me fazem feliz? Como eu posso cuidar mais de mim essa semana? Então eu deixo essa reflexão e esse convite para vocês. Então, pessoal, vamos lá, vamos para mais uma semana que seja maravilhosa para você e depois me conta aqui nos comentários dessa live o que você achou, né? Que insights que você teve. Ah, linda, virou a chave aqui, é exatamente sobre isso, né? Tô vendo os comentários de vocês aqui
Então, a gente vai olhar para isso realmente para ter essa mudança interna, né? Depois vem aqui, comenta para mim nessa live que chave que virou para você a partir disso e vai nesse exercício de ter mais consciência durante a semana, que eu tenho certeza que você já vai começar a mudar a sua relação com a comida. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau para vocês e uma ótima semana.